ou se o pastor Geiser quiser dar uma palavra no início. Eu já estou por aqui. Pode começar, Dodge, por favor. Nós vamos louvar o nome de Deus cantando essa música que fala de alguns milagres que Deus fez e que Ele pode abrir o mar para nós hoje, se nós quisermos, amém? Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, meu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir. Não vou duvidar, e se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi o pão multiplicar, também não vi Jesus ressuscitar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, meu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado que crê sem ver. E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir. Não vou duvidar, e se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Me ajude a confiar, eu não consigo, Senhor, eu não consigo, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vou acordar. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite, pastor. Boa noite a todos também.
Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós temos mais um estudo, o estudo número 8 do livro Evento, oitavo estudo, né, do livro Eventos Finais, oitavo capítulo. Na semana passada estudamos sobre a vida no campo, a vida campestre. E hoje o Eduardo e mais alguns jovens vão estudar sobre um outro tema, que eu vou deixar que eles depois ali expliquem e falem o tema que eles vão estudar. Eduardo, tudo bem aí? Oi, pastor, tudo bem? Sim, a gente pode começar já, ou vocês querem dar mais algum recado para a igreja? Bom, deixa eu dizer que hoje é o teu domingo aí, né? Você é o responsável não só por cuidar aí da parte do computador, do Zoom aí, mas também como ancião é o teu domingo. Então nós já vamos deixar a palavra para você aí, você toca o barco para nós. Mas eu não tenho nenhum recado, só externo aqui o meu abraço para todos os irmãos, que possam todos continuar sendo protegidos por Deus. Pastor Marcelo, tem algum recado para o seu povo? Pastor, quero mandar um abraço, porque a gente começou o projeto Caleb aqui no distrito, então existem vários Calebs agora conectados aí, e nós faremos os cultos todos os dias no Caleb. No final de semana nós faremos sempre uma celebração às sextas-feiras à noite. Então, todos os dias, às 9 horas da noite, para não atrapalhar, bater no mesmo horário do culto, nós faremos um encontro com os Calebs. E aos finais de semana, sexta-feira à noite, às 8 horas, faremos sempre um culto especial com a turma aí dos Calebs. Hoje já distribuímos os kits, então a turma já está começando aí a trabalhar. Tá bom? Deus abençoe aí os Calebs, e nós vamos essa semana pegar os kits daí do Pilarzinho, para também os Calebs aqui do distrito pegarem o seu kit, o seu material e trabalhar. Eduardo, é contigo agora, oração inicial, programação, é com vocês. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pastor Geisler. Boa noite, pastor Marcelo. Uma feliz semana para todo mundo. Então, como o pastor bem mencionou, hoje o nosso estudo ele vai se concentrar no capítulo 8 do livro Eventos Finais, de Ellen White. O título do capítulo é As Cidades. No último domingo, o pastor Geisler, falando sobre a vida no campo, a vida campestre, como ele falou, ele acabou tocando um pouco nesse assunto, mas teve que fazer isso, obviamente, porque são assuntos interligados, né? Eles se conectam muito. Mas no capítulo 7, que era o capítulo do pastor, a gente se concentrou muito naquela parte dos benefícios da vida no campo, de como que nós, como igreja, podemos ainda trabalhar nas cidades, mesmo morando no campo, e assim por diante. Hoje, o nosso foco vão ser as cidades, e o que Ellen White, a serva do Senhor, escreveu sobre esse assunto. E para falar sobre esse tema, a gente queria fazer algo um pouco diferente aqui, e por isso eu convoquei toda a equipe jovem, do Ministério Jovem, do Pilarzinho, para a gente discutir esse assunto aqui, né? Alguns toparam esse desafio, então a gente dividiu o capítulo em 4 partes, e cada um vai ser responsável aí por assumir uma parte, fazer um resumo e compartilhar aí os aspectos mais importantes da leitura que fez com a igreja. A gente espera que, dessa forma, o assunto fique um pouco mais dinâmico, fique um pouco diferente do que a gente tem visto até agora, e dessa forma também vocês possam ter uma visão aí de várias pessoas a respeito de um mesmo capítulo. O primeiro que vai falar vai ser o Leonardo, mas antes do Leonardo falar, eu queria pedir para o... Só um momento, Eduardo. Pode falar. Eu atrapalhei você no começo lá. Você já combinou com alguém para fazer a oração inicial? Eu ia pedir para o pastor fazer agora. Tá. Então eu passo a bola aqui. Eu estou vendo que o Alexandre Carvalho está aqui no Zoom. Boa noite, Alexandre. Pelo menos está o nome dele aqui. Eu ia pedir para ele fazer a oração. Na verdade, é a Silvia que tomou emprestado o telefone do Alexandre. Mas então, ele vai fazer a oração sim. Não, só um pouquinho. Tá. Ele está aqui do lado, já vai fazer. Então, vamos, após a oração do Alexandre, que é o nosso diretor da Escola Sabatina aqui do Pilarzinho, vamos então ter esse estudo. Então, oremos. Pai do céu, nós te agradecemos pelo dia que tivemos, pela bênção de estarmos no final dele ainda com saúde, e te pedimos agora que tu estejas conosco nesses próximos momentos, fazendo o teu Espírito preparar o nosso coração para receber a tua mensagem. Sobretudo, abençoa-nos nesses momentos que passamos de forma tão complicada,
mas que ainda assim podemos buscar a Ti mesmo que de forma remota e como irmãos. Se conosco, nossos queridos, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Então, Leonardo, se você puder dar início aí ao nosso estudo a respeito do capítulo 8 de eventos finais, por favor. Boa noite a todos, né? Estão escutando tudo ok? Dá para escutar? Dá. Beleza. Como o Eduardo falou aí, né? A gente dividiu entre grupos aí, entre irmãos, entre alguns jovens, sobre alguns tópicos sobre esse livro, do capítulo 8, sobre as cidades. Mas geralmente vai ser uma recapitulação do último capítulo que vocês estudaram também, né? Tem tudo a ver com isso. Daí eu fiz um resumo aqui rápido, o Eduardo deu uns poucos minutos para cada um de nós. Daí eu fiquei com 4 tópicos. Eu fiquei com os primeiros construtores de cidades, também fiquei com as cidades estão vivendo de muita imoralidade, juízos que sobrevêm às cidades também. Eu já venho começando aqui no primeiro tópico, eu escrevi aqui com as minhas palavras aqui, eu sou ruim de decorar as coisas, mas eu já vim aqui escrevendo o primeiro tópico sobre já no começo com a tragédia da morte de Abel, né? Com aquela, já começando já com Caim matando Abel e com tudo isso aí já recebendo a maldição de Deus, né? Que sobreveio, que caiu sobre, que depois dessa maldição, né? Que veio de Deus sobre Caim, ele acabou saindo da casa do pai, né? Daí ele começou a cultivar um solo. E com tudo isso aí ele conseguiu fundar uma cidade, né? Que essa cidade que ele colocou até o nome dele do filho dele, Enoque, né? Que no capítulo 4 de Gênesis fala lá do nome de Enoque, né? Que ele colocou o nome do filho dele da cidade. Depois, com tudo isso, eles além desse tempo, né, e os descendentes também de Noé, eles continuaram a habitar entre as montanhas onde a arca repousava. E foi aumentando o número de apostasias, então houve logo uma divisão entre eles, né? E cada um foi se separando entre grupos, né? E começou toda aquela confusão, né? E aí até eles edificaram uma cidade, né? Contudo também edificaram uma torre muito enorme, que de ali que havia de ser uma maravilha melhor do mundo, né? Na ideia deles, né? Daí assim, esse foi praticamente assim o primeiro tópico que eu estudei, né? Eu fiz um resumo rápido, mas aqui entrou mais alguns detalhes aqui que eu frisei. Vou ser bem rápido aqui. Já venho já no outro tópico falando sobre as cidades que estão vivendo com muita imoralidade, vícios. E o livro continua com um alerta de Ellen White, né? Ela fala que muitos pais que escolheram uma cidade para dar a seus filhos vantagens eles foram desapontados depois de cometer o maior erro deles, né? Ela vai falando sobre pais que ela vem alertando, né? Que coloca tudo, né? Na frente aí dos filhos, as vantagens das cidades, mas o alerta de Deus, né? Falando com a serva do Senhor, que não é o propósito de Deus, né? A gente viver nesse nesse caos todos, né? Então, ela vem resumindo, né? Isso também é um alerta que essas cidades se tornam logo como Sodoma e Gomorra, muito rápido, né? Pela violência, pela imoralidade, pelos vícios, bebidas, muitas coisas, né? Também ela vem falando de todos os exemplos ruins que tem nessas cidades, como eu falei agora, as drogas, bebida, imoralidade sexual, jogos, teatros, a juventude também sendo levada, né, por essa corrente popular, né? Ela também até citou um exemplo de feriados, né? Deixa as pessoas ansiosas, né? Dependendo do feriado, né? Você sabe, tipo o carnaval, quando acontece, né? O pessoal fica tudo ansioso para chegar lá o carnaval, já planejando coisas, né? Alguns planejam
passar um tempo com família, né, para descansar um pouco, já planejou todas as maldades, né, como ela vem falando, né. E é uma sequência, nessa sequência, cidades se tornam cidades violentas pelo crime e etc. Também coloquei aqui outro tópico sobre o juízo que sobrevive às cidades, também o juízo, e ela continua com mais advertências, que terríveis acontecimentos viram sobre a terra e todas as grandiosas construções virão a ser ruínas e montes de entulhos, né? Ela vem falando aqui que não adianta a gente sabe que tem muita gente que tem poder, dinheiro, o que for, né? E coloca toda aquela vantagem naquilo ali que eles constroem, monumentos, coisas extraordinárias que a gente vê, né? Que a gente vê aí por aí, país de primeiro mundo, essas coisas tudo. Ela fala que depois de um tempo sair, quando vem o juízo de Deus, vai ser tudo destruído, né? Vai se tornar tudo em pó. Então não adianta o homem querer fazer as coisas que eles acham que não há que sei lá que nada vai vir de ruim sobre eles, mas o alerta de Deus quando ele fala com a serva do Senhor é que tudo isso aí vai virar ruína, né? E também eu frisei aqui uma palavra, não sei se já deu no meu tempo, né? Mas eu vou falar aqui. Eu frisei aqui que Ellen White fala assim, ó: quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia do que viria pela frente. Necessariamente não foi com essas palavras que eu escrevi. Lá tá maior um pouquinho o texto, mas ela fala, né? Quem dera que o povo soubesse o que viesse pela frente, né? Então a gente já coloca agora esse exemplo dessa pandemia, né? Isso aqui é só um começo, né? A gente vê já o que está acontecendo. Nossa, a gente já fica todo mundo perturbado, todo mundo nervoso, pensando na manhã, pode acontecer o que não pode, pode ser. Isso é só um detalhezinho que vai pela frente, né? E ela alerta, né? Aí do povo soubesse que vem pela frente, né? Só como a gente não conhece o futuro, mas quem estuda a Bíblia, quem conhece as profecias, quem lê as profecias sabe que isso é só o começo das dores, como fala em Mateus, né? Também ela fala que os edifícios, à prova de catástrofe, se transformarão em ruínas, como eu falei, né? Esse tópico é um resumo das cidades que são como Sodoma e Gomorra. Eu não sei se eu finalizei aqui. Deixa eu ver aqui. Desculpa, gente. Mas, assim, resumindo assim de tudo, não, eu fiz aqui mais um aqui, ó. Sim, deixa eu só finalizar aqui. Eu fiz um resumo aqui sobre os juros que sobrevivem às cidades. Também ela continua com mais advertências que terríveis acontecimentos virão sobre a terra e todas as grandiosas construções virão a ser ruínas e montes de entulhos, como eu tinha falado, né? Também fala que quando a mão de Deus for retirada, o destruidor vai começar sua obra. Isso também que eu frisei, né? É uma palavra muito forte quando ela fala, né? Quando Deus tirar a mão dele, né? É como aquela passagem que fala, né? Que Deus segura, os anjos estão segurando os quatro cantos dos ventos, né? Então ali é como se fosse não, ali é a mão de Deus segurando, né? Toda a maldade, tudo, poupando mais o povo de Deus, né? Mas quando Deus tirar a mão dali, o destruidor vai começar a sua obra. O destruidor a gente sabe quem é, né? Satanás. E é isso. Quem dera que o povo de Deus tivesse... também ela fala assim, quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia do que viria pela frente, né? Como eu falei. Beleza? Foi um resumo, assim, rapidinho, né? Mais um alerta pra gente, né? Ela já falou das cidades, com moralidades sexuais, violências, brigas. Falar aqui também pra gente se alertar, porque vai vir muitas coisas ruins. E que a gente se prepare, assim, que a gente se fortaleça cada dia para e quando vier alguma coisa diferente, né, como já está vindo, a gente esteja firme. Beleza? Desculpa aí passar o tempo. Não tem problema não. Acho que a Janine vai falar agora sobre os tópicos seguintes. Janine, se você puder ligar o microfone aí e aparecer, a gente agradece. Oi, pessoal.
irmãos, olá, boa noite. Aí. Bom, eu fiquei encarregada com as páginas 74 e 75 da última impressão, que é a quinta impressão, do livro ao qual estamos lendo. E vemos nessas páginas que Satanás está ativamente em operação nas grandes cidades, que são as metrópoles, pois há uma grande soberba entre o capital e o trabalho. E é importante ressaltar que há uma forte onda de egoísmo e de abuso de poder presente entre esses indivíduos e esses governantes. Mas também Deus nos deixa um excelente conselho lá em 2 Coríntios 6,17, que diz assim: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Bom, ou seja, se não escutarmos a voz do próprio Criador, ficaremos iguais esses ímpios, né, como escravos da carne. E falando dessas pessoas, né, dos escravos da carne, o livro também frisa que eles formarão sindicatos e como será difícil para as nossas instituições levarem adiante o propósito que elas têm nas cidades. Mas, em contrapartida, mesmo nesse mundo conflituoso, muitos ainda estarão ansiosos em saber dessa verdade, dessa luz. E, foi bem rápido, para finalizar, finalizo com a seguinte frase: em meio às multidões que não pensam no Deus do céu, encontra-se muitos que almejam a esperança e a pureza de coração. Finalizei. Obrigado, Janine. Para os tópicos seguintes, eu também convidei o Jackson. O Jackson ele não faz parte hoje da equipe da liderança do Ministério Jovem, mas ele fez ano passado, então, um grande amigo também. E, Jackson, aparece aí, por favor, e nos dá uma aula aí do que você estudou, por favor. Boa noite a todos. Eu vim falar sobre 3 tópicos que me deixaram, que são os intensos esforços na cidade. Nem todos conseguiram deixar as cidades por enquanto. E, por último, são escolas, igrejas e restaurantes nas cidades. Elas estão perdendo a mensagem do terceiro anjo, que é muito importante, e como igreja a gente deveria levar. E ela fala que nos últimos dias a gente deveria procurar essas pessoas, porque como a vida cotidiana delas está sendo muito sobrecarregada por causa do trabalho e muitas coisas, elas não conseguiriam ser alcançadas pela mensagem. Por isso a Ellen White ela nos deixa a mensagem que como igreja a gente deveria procurar mais essas pessoas nos últimos dias, não só nos últimos dias, mas como hoje também a gente deveria procurar por elas e levar a mensagem do terceiro anjo. Logo em seguida, ela aplica uma mensagem que é para os pais, que hoje a mensagem que ela deixa nos eventos finais é que os pais deveriam procurar e preocupar-se em montar uma casa no campo, porque logo em seguida eles precisariam sair com sua família e com seus filhos para o campo, e com isso eles teriam uma moradia já. E como hoje igreja, a gente deveria, os pais que têm filhos, eu não tenho filho, mas os pais que têm filhos deveriam se preocupar em formar moradias no campo e juntar dinheiro suficiente para construir casas lá. Importante que ela fala que não necessariamente você precisa correr, imediatamente para construir uma casa e, já deixar formado, mas aos poucos você conseguiria construir, fazer planos para que futuramente você deixasse já tudo preparado para que sua família pudesse sair. E logo em seguida, ela deixa uma mensagem que aqueles que ficarem na cidade deveriam montar escolas, que elas seriam escolas paroquiais, que elas deveriam aplicar a mensagem da Bíblia, levar aos jovens que ficarem nas cidades e as crianças que não puderam sair das cidades, deveriam ser montadas escolas que aplicariam mais a mensagem da Bíblia e que para que ela não pudesse se perder durante esse tempo que
haverá a questão das famílias saírem e aqueles que não puderem ir para o campo ficarem na cidade, receberem apoio. E em seguida, ela fala sobre criar restaurantes que para os obreiros, eles que deverão levar a mensagem de saúde, os restaurantes seriam uma contrapartida, uma medida para que a gente pudesse levar a mensagem de saúde que nossa igreja prega hoje. E em seguida, seria feito igrejas que seriam montadas dentro da periferia, que ela, nos últimos tempos, deveria criar casas de orações que seriam usadas para que seja, como é que eu posso dizer, seja usado pelas pessoas. Normalmente a gente vê que ela ressalta que seria na periferia e não tipo em grandes centros urbanos. Então a gente vê que a igreja ela vai se afastando mais para a periferia e vai ficando mais conservada. E outra coisa que ela fala é que os centros de saúde e centros de cura, eles deveriam ficar no campo e não na cidade, porque com o tempo a cidade já vai estar mais profana e ela vai estar com uma coisa muito pesada, então os jovens eles deveriam se retirar, ou pessoas que deveriam receber cura ou ser examinadas pela rede de saúde, elas deveriam se retirar para o campo e não ficar mais na cidade. E com isso, ela termina que os jovens, a igreja deve se preocupar com os jovens para que eles não caiam nas ilusões das cidades futuramente, porque elas estariam propícias a enganarem eles e trazerem eles para cidades e eles não poderiam cumprir com a missão que a igreja deveria. É isso. Obrigado, Jackson. Obrigado, pessoal. Bom, eu fiquei responsável aqui pelos tópicos finais do capítulo 8, de eventos finais. Assim, é bem fácil fazer um link com o que a gente está vivendo hoje, né? Porque essa situação de pandemia, de isolamento social, parece um convite muito forte para nós refletirmos a respeito dessa mudança, né? Dessa mudança de se mudar da cidade para o campo. Na semana passada, até o pastor destacou ali os aspectos positivos, né? Especialmente para quem tem filhos, esse é um convite muito forte, né? Isso aí ajuda a reforçar ainda mais essa ideia desse projeto de mudança de vida, né? Porém, Ellen White, nesse capítulo aqui, ela diz algo muito importante a respeito desse assunto. Inclusive, é um dos títulos dos tópicos que eu peguei, né? Ela fala que não são aconselhadas mudanças precipitadas. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias e em Lucas capítulo 14, dos versículos 28 ao 30. Eu queria pedir para alguém fazer a gentileza de ler. Deixa eu ver quem está aqui com a câmera ligada para saber se pode ler. Rubens, você está aí, Rubens? Lucas 14, dos versículos 28 ao 30. Se tiver por aí, Rubens, pode ler, por favor. Ixi, acho que não está saindo teu som, Rubens. Acho que não, Rubens. Eu vou pedir para outra pessoa, tá, Rubens? Luciane, você tá aí? Você pode ler para mim? Qual que é o capítulo? É o capítulo 14 de Lucas, dos versículos 28 ao 30. 14, 28 ao 30. Um momento. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Amém. Obrigado, Rubens. Luciane, eu pedi para você ler, mas se você conseguir deixar aberto aí, eu vou pedir para você ler um outro versículo logo em seguida, depois. Ok, bom, qual versículo? Não, eu já te peço, tá bom, Luciane? Só um pouquinho. Bom, beleza. Então, eu vou reler aqui o que Ellen White falou, né? Que não são aconselhadas mudanças precipitadas. Logo em seguida, eu pedi para o Rubens ler essa parábola que nos ensina, né? Que para realizarmos algum projeto, alguma ideia, alguma iniciativa,
seja qual for ela, a gente precisa fazer um planejamento, a gente precisa se planejar. Uma pessoa, ela dificilmente vai alcançar os seus objetivos sem antes pensar, refletir sobre os alvos que ela quer atingir. Ellen White diz, aqui em Eventos Finais, que nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente considerados. E eu ressalto aqui, né, ela diz cuidadosamente, ela não diz rapidamente, ela não diz precipitadamente, ela não diz desleixadamente. E o curioso é que essa parábola, a parábola da construção da torre, ela vem logo depois de uma passagem que é muito conhecida sobre discipulado. O versículo anterior, o verso 27 de Lucas 14, diz o que a Luciane vai ler agora. Lucas 14? 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Obrigado, Luciane. Então, né, nessa passagem, Jesus, né, deixa muito claro, né, que aquele que não carregar a sua cruz, ele não pode ser o discípulo de Jesus. E logo em seguida dessa passagem, Jesus conta essa parábola que Rubens leu. Qual que é a ligação entre essas duas passagens? Jesus estava querendo mostrar que se tornar um discípulo também é um projeto que exige planejamento. E a gente não pode fazer isso de qualquer jeito. A gente precisa agir e pensar considerando as consequências do que fazemos. Portanto, para a gente alcançar êxito em alguma coisa, seja mudar-se para o campo, seja tornar-se um discípulo de Jesus, são projetos, ideias, atividades que exigem planejamento. A gente precisa se planejar para fazer isso. Na sequência, o livro ele convida a gente a refletir sobre aquela pergunta que eu acredito que muitos fazem e talvez seja uma dúvida muito importante para ser discutida nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? Afinal, qual que é o sinal que a gente deve observar, se atentar para fugir das cidades? Para responder essa questão específica, eu quero ler aqui na íntegra o que Ellen White diz, para não termos dúvidas a respeito desse assunto. Ela diz o seguinte aqui, exatamente nesse tópico, o sinal de fuga das cidades. Ela diz o seguinte: não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e desabitados. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, a pretensão de nossa nação de poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será, então, o momento de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores para habitações retiradas em lugares isolados entre montanhas. Ou seja, de acordo com a serva do Senhor, qual que é o momento que a gente deve sair das cidades? De acordo com Ellen White, o momento é quando surgir o decreto dominical. Inclusive, é o tema do próximo capítulo, capítulo 9 de Eventos Finais. Quando houver uma ordenança de que seja respeitado um falso dia de guarda, que nesses dias, né, os comércios não poderão abrir, que as pessoas sejam convidadas a ficar com suas famílias. Esse será o momento como de convite para que nós deixemos as cidades e nós possamos ir para o campo, para lugares mais retirados, mais desolados. E fazendo uma aplicação para os dias de hoje, né, eu tenho certeza de que muitos já devem ter observado que nós estamos vivendo em um momento muito semelhante, muito parecido com o que Ellen White descreve aqui, né? Na última terça-feira, foi dia 30, se não me engano, o nosso governador, o governador do Paraná, ele fez um decreto que determina que somente alguns serviços essenciais possam funcionar todos os dias da semana, de segunda a segunda. Se você tentou ir no mercado hoje, por exemplo, pode ser que você não tenha conseguido, porque até os mercados, eles só podem abrir de segunda a sábado. Os mercados não podem abrir aos domingos, neste momento, aqui em Curitiba, eu acho que em várias partes do Paraná, né? Afinal, como que a gente viu, como a gente viu no tópico anterior, né? Quando o verdadeiro decreto dominical sair, como que a gente vai se mudar para um lugar retirado de imediato, né? A gente não vai conseguir fazer isso sem antes se planejar. E é preciso se planejar, é preciso pensar sobre esse assunto, é preciso refletir e considerar essa ideia. Mas como a gente viu, acho que se não me engano foi a Janine ou o Leonardo que comentaram, né? Que a gente precisa... Algumas pessoas não vão conseguir deixar as cidades. Haverá aqueles que vão permanecer aqui nas cidades e continuarão a fazer um trabalho missionário,
por menor que seja a influência desses trabalhos. Irmãos, eu acredito que esse assunto que a gente já está para encerrar, ele seja um dos assuntos mais interessantes para a gente estudar, para a gente discutir, né? Afinal de contas, a gente está falando do que está para acontecer muito em breve. E também é por isso que eu já deixo aqui o meu convite, o meu conselho, para que vocês não percam o próximo estudo, o estudo de domingo que vem, que vai ser exatamente sobre as leis dominicais. Porém, eu queria deixar um último aviso, um recado final aqui, né? Embora esse assunto ele seja bastante interessante de se conversar sobre, eu considero até empolgante conversar sobre esse assunto, né? Porque a gente está falando da nossa redenção, de um final que logo se aproxima. É muito fácil a gente encontrar opiniões contrárias, é muito fácil a gente encontrar pessoas que sejam um pouco alarmistas a respeito desse assunto. É importante a gente lembrar que não faltam passagens do Espírito de Profecia, e especialmente na Bíblia, que nos convidam a sermos temperantes, a jamais nos excedermos em discussões sobre qualquer tipo de assunto, especialmente esses que tratam da nossa redenção. Muitos podem ter uma opinião a respeito de quando que a gente deve sair das cidades, muito embora o Espírito de Profecia, Ellen White, deixe claro, né, que o momento que a gente deve fazer isso é quando sair o decreto dominical. Porém, isso não impede, e fique claro, né, muito embora a gente saiba quando vai haver o sinal, isso não impede que, se tivermos vontade, que a gente se planeje, que a gente comece a criar planos a respeito da mudança, da fuga das cidades, buscando um estilo de vida mais saudável, uma educação melhor para os nossos filhos. Como o Leonardo comentou ali, os princípios das cidades já eram lugares imorais e hoje, muito mais, talvez. Então, vamos ser equilibrados com relação a esse assunto, quando formos conversar sobre isso, tendo sempre como base a Bíblia como regra, o Espírito de Profecia como nosso conselheiro, e especialmente o amor ao próximo como o limite das nossas ações, das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Para finalizar, quero convidar a todos para fazermos uma oração final. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, nesses minutos que se passaram, nós conversamos a respeito do capítulo 8 do livro Eventos Finais, que é um capítulo que trata a respeito do surgimento das cidades, do que vai acontecer com elas no tempo do fim, e especialmente do sinal que vai ser dado para nós e vai indicar a necessidade de talvez sairmos das cidades. É verdade que nem todos sairão, alguns permanecerão aqui e com suas atividades missionárias ainda influenciarão outras pessoas. Mas, Pai, para a maioria de nós, talvez tenhamos que sair aqui do conforto das cidades, da praticidade, e buscar um lugar retirado, um lugar um pouco mais afastado das cidades, que tem se tornado cada vez mais um lugar de imoralidade e perversidade e coisas ruins, atrozes. Mas, Pai, eu te peço para que o Senhor nos mostre, revele para nós, não somente através do Espírito de Profecia, mas especialmente através da Bíblia, quando isso deve acontecer. Que o Senhor nos ajude a ter um relacionamento firme com o Senhor, para que o Senhor nos fale ao nosso coração a respeito de planejamento, a respeito quando e como nós podemos conversar a respeito desse assunto. Esse aqui, particularmente, é um assunto que eu gosto muito de conversar, mas eu te peço sua temperança, equilíbrio ao tratarmos desse assunto. Afinal, estamos tratando da nossa redenção, da nossa vida eterna. Agradeço, Pai, pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Agradeço também aos meus amigos que também discutiram temas importantes. Abençoa, Pai, a todos nós. Ajude-nos a buscarmos a Ti em primeiro lugar. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Pastor Geisler ou Pastor Marcelo, se vocês quiserem dar uma palavra final para a gente encerrar, por favor. Obrigado aí aos jovens, ao Eduardo. Uma boa noite a todos vocês. Então, domingo que vem, o tema é o decreto dominical, não aquele que já houve lá no passado, né, mas o que virá aí no futuro. Então, não vamos perder esse estudo do domingo que vem. O bom é você ler o livro capítulo a capítulo, né? Se você conseguir ler o capítulo do estudo de cada domingo, fica mais fácil para você compreender o tema. Pastor Marcelo? Pastor, um abraço. Quero mandar um abraço para todos aí que estão conectados. É bom estudar esses eventos finais para a gente não passar despercebido e também não ser enganado de maneira alguma. Então, que Deus abençoe. Uma boa semana a todos aí. Foi bom participar novamente com vocês.
Ok? Até quarta-feira. E num próximo domingo aí, vamos combinar. O pastor Marcelo vai fazer o estudo também no Eventos Finais para nós. E nessa quarta, acho que é contigo, né, pastor Marcelo? Na última quarta. foi... Oi? Nessa quarta é comigo. Então tá bom. Vamos ouvir aí a mensagem aí do pastor Marcelo, o que ele vem nos preparar aí, ou vai nos trazer nessa próxima quarta-feira. Boa noite a todos vocês. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Buongiorno, buongiorno. E aí, seu Maili? Buongiorno. Tudo bem com você? Deus mesmo. Tchau, Aline. Santiago? E aí? Quem que é? Ah, o Santiago. Oi. Vai, não vi já. Respira. A Isabela sempre séria. Ó, filha, lá. Nada lá, não tá tudo certo. Oi, Marília. Um beijo, saudade. Eu também. Essa Marília só presta para comer, hein? Eu ia comentar isso, tá sempre comendo, Marília, credo. Ó, pessoal, uma delícia, Marília. Pra não perder o costume, né? Faz tua propaganda de pão de queijo aí, Marília. Pessoal, vendo pão de queijo, uma delícia. Ajude o nosso clube de aventureiros. Baratinho. Com esse friozinho não tem nada melhor, né, Eduardo? Parece que tá batendo sol na tua janela, hein? É que ele tá no Japão. Do outro lado do mundo. Parabéns, Magali! Obrigada, Santiago! Gente, o senhor tá sem barba. Parabéns pra você, essa data querida. Viva Marília! Viva Marília! Viva Marília também! Viva Marília! Marília, parabéns, Marília! Parabéns pra você, essa data querida. Viva Marília! Eu passo muito treino, bem, A galera. Janine falando que nem coisa de porco. Não. A Janine falando que nem coisa de leitão. Um minuto. Eu vou entender. Coisa de leitão. Não deu pra entender. Não deu pra entender. Tchau, então, pra vocês. Boa noite. Parabéns. O Chitão pegou e Eu acho que tá apavorando já aí. Ainda bem que o pastor já saiu, hein, gente? Senão, ia colocar todo mundo em disciplina. Sandra, tá lá aqui, Aline! Oi! Tô com saudade dos nossos almoços, Aline. Venha comer na minha casa. Vamos vir aqui comer cuscuz com cevada. Ai, que delícia! Logo Marília, foi. Marília, a Preta perguntando o que você está cozinhando aqui com esse avental. Ah, eu quero me prenda. Uma menina prendada, sabe? Tá por avental para assar pão de queijo? Não como toda noite. Uma noite sim, a outra também. Põe o Adriano para cozinhar. Tô virada numa bolinha. Eu cozinho sábado à noite, pô. Só toca desculpa. A Sandra não comprou nosso pão de queijo ainda, Sandra. Vixe, Sandra, vai embora que dá tempo ainda, Sandra. Sai que dá tempo ainda. Dá tempo, né? Eu vou comprar sim, pode deixar. Então tá bom. É só falar, eu vou comprar sim, A pandemia de 6 em 6 meses que a gente faz aniversário? Vamos comer aniversário de todo mundo. Vamos fazer um bolo.
É, isso é vontade de comer, mas já estou comendo muito da pandemia. Saudade de comer o bolo da irmã Elizabeth. Ai, nem fale. Ó o Luiz de pijaminha, ó o Luiz de pijama ali. Mostra o pijama aí, Luiz. Pijama. Alistrade! Parabéns, Olha aqui, ó. Não, mas isso aqui eu acabei de ganhar. Olha aqui, ó, quem me deu, ó. A Célia! Olha, acabei de ganhar, viu? Mostrou a cara, né? Morro de inveja. Morro de inveja. Ô, Marília! Parabéns! Dourado agora. Deixar você no mudo. Ô, Marília, pode me trazer pão de queijo essa semana? Quem está pedindo? Eu vou pegar minha agenda. Eu? Ei, o decreto não permite vender hoje, Marília. Oi, Eduardo. Oi, Eduardo. O decreto não permite vender hoje, viu? Eduardo? O decreto não permite vender pão de queijo hoje. Pão de queijo é essencial, é igual remédio. Oi, Eduardo. Eduardo fez quando? Vai fazer quando? Já fiz mês passado, já. Ah, então perdi, né? Ninguém cantou parabéns pro Eduardo. E a Priscila também fez mês passado. Viva, Eduardo! É aniversariante do semestre, então, não é do mês. É, a Priscila também fez, uns dias antes do Eduardo ali. Cadê a Priscila? O Eduardo fez 22. Uma festinha que tá tendo aqui. Cada online, perna, aqui. 22. 22 cada perna? Queremos a Priscila! Aham. Queremos a Priscila! Queremos a Priscila! Não, ela tá de pijama também, não vou mostrar ela. Ah, mas o Luiz também tá, não dá nada. Olha aqui, eu tô de pijama, olha aqui, ó. Olha aí, esse turbante aí. Eu vou trazer alguém melhor, peraí. Olha aí, ó. Leia. Estilosa. Viu? Estilo da África. Pois é, olha aí, ó. Ai, ai, ai. Olha o Boris. Tá de cachecol, Boris, parece? Não, é roupinha. Oi? Será que o Eduardo foi buscar a Priscila? Não, quase isso. O Eduardo pôs o Boris porque ele tá sem pijama. Cadê a Priscila? Cadê a Pri? Adriano, pode ver. Tem que trazer a Priscila Nós no queremos colo ver a também. Priscila, todo mundo tá de pijama aqui. É. Tem que pegar a Priscila no colo, igual fez com o Boris. É. A Priscila é Oi, Pri! Oi, tudo bem, Marília? Tudo bem? Meu primo, comprar pão de queijo. Eu quero. Marília, você é uma mercenária, Marília. Você não presta. Aí fala que quer pão de queijo. Já deu pra ver que o Eduardo é um dos que mais compra, pelo jeito. Faz mesmo. O Adriano vai ser mercenário, igual a Marília. Vai. Juju, Tá tem? louco, hein? A Juju. É Juju? Marília, Juju tem? Eu não ouvi. É a Juju que tá aí? É a Júlia. Oi, Juju! Oi, Júlia! Oi, Júlia! Oi, pessoal. Boa noite! Ela tá com vergonha. Boa noite.
Ela ficou tímida, pessoal. Segundo dia do aniversário, tanta festa que eu tô tendo. A Lisa no chão, ela quer fechar. Ó, eu só não vou convidar vocês para o aniversário por causa do coronavírus, tá? Mas nós vamos de máscara. Nós vamos de máscara. É por causa do toque. Tá? Senão eu ia trazer todo mundo aqui para jantar hoje. Sei, aham. A Isabela fez o recado. Pão de queijo. Merchandising com a Marília. Marília já aliciou muita gente aí já. Essa é das minhas. Eu sei o sacrifício que é para vender pão de queijo. Não é fácil, não é fácil. Nós temos que comprar nosso uniforme, pessoal. Vamos comer pão de queijo. Não comer pizza mais, peça pão de queijo. É mesmo. Nada de pizza, é pão de queijo. Cadê a tia Silvia e o Alexandre que estão quietinhos lá? Não apareceram? Eles estão descansando por causa do frio. Ah, é? Então mesmo. Não tá. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Uma boa semana. Descansa em paz. Namorou e vai descansar em paz? Descansar em paz, isso é tudo morrendo. Ninguém vai descansar em paz, não. A Silvia tá cozinhando pão de queijo, tá sendo pão de queijo, eu acho. Não, a Silvia não é minha cliente ainda não, mas pode ser. Concorrência, Marília. Olha a concorrência. Levi chegou no final do culto. Parabéns pra tia Silvia. Parabéns pra tia Silvia, nessa data querida. Parabéns pro Levi, nessa data querida. Vou mostrar. A Silvia lá de... Vamos jantar lá na Silvia. Vamos jantar na Silvia. Vamos, a Silvia tá de cozinheira hoje. Deixa ela falar. Eu achei que era um grupo, não uma festa do pijama. No começo eu estava meio assim, não vou aparecer que eu estou de pijama, isso é um culto. Mas agora eu descobri que é uma festa do pijama. Hoje é festa do pijama, culto do pijama. A Silvia tá fazendo a pizza. Tem pijama, tem cobertinha, tem tudo. Estou lavando louça. Eu tenho uma novidade para contar. Conta! Priscila tá grávida. É! Eu fiz 32 aninhos. Qual é a novidade? Eu fiz 32 anos. Eu sabia que vocês não estava grávida, mas não chegou o momento ainda. A Leia tá grávida. Sai fora, Levi! Tá grávida, Priscila. Sai fora, Levi! Tchau! Tchau, gente! Olha, vocês vão. Qual que é a praça? O Levi quer ficar a noite inteira conversando aí, gente. Olha. O Levi chega depois do culto, né? É fácil, né? Ficar aqui. Boa tarde, boa noite. Levi, Feliz Natal! Pizza do 10, Levi. A Aline lá tem pizza lá na casa dela, por isso que ela tá faceira, ela já vai comer as pizzas. Gordo, ela fica faceira com comida. A pizzaria na casa dela, o Marinho já tem conta, ela paga por mês. Nossa, pizza do Ih, o seu Mailino tá nem aí pra nós, ó. Opa! É que eu tô respondendo aqui o índio velho aqui. O índio velho. Povo, tchau pra vocês. Tchau! No próximo culto do pijama a gente se encontra. Esparta! Ô,
Washington lá, o Washington tá Tchau, dormindo. tia Silvia. Só porque falou em pizza, ele quer dar boa noite, ó. Beijo, beijo. Meu primo Matusalém mandou um abraço. Tchau, meu povo. Vamos dormir aqui amanhã. Cuidado, eu não vou fazer. Ô, Levi. Ô, Levi. Não vou fazer o que eu Ó, a Aninha. A Aninha tá chorando, ó. Vai lá, ó. Ah, não, Aninha. Tchau, Dá, Levi. tia Silvia. Dá tchau. O Levi, Tchau. ó, o Levi precisa fechar o Zoom também. Calma, vamos sair todo mundo. Ele fecha a igreja, ele vai fechar o Zoom também. Verdade, o Levi é o último que sai. O Santiago que tá quietinho lá que vai fechar, ó. É. Fez a barba. Tchau, meu né? povo. Fez a Vamos dormir. barba. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Edu. Tchau, Levi. Tchau, Léa. Tchau, Sam. Tchau pra todo mundo. Boa noite. Tchau.